Olá a todos, eu sou Lúcia Araújo. Estamos gravando esse vídeo para falarmos um pouco sobre os 130 anos de libertação dos escravos, né? Que foi essa lei áurea que é assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1838. E para falar um pouco também do sofrimento dessas pessoas que foram escravizadas não só no Brasil, mas no mundo todo. Usar essas pessoas como trabalhadores, mas em trabalhos escravos, sem nenhuma condição de sobrevivência, apanhando, sofrendo castigos. E o Brasil, a partir de mais ou menos no ano 1530, ele começou essa escravização. Mas como foi que isso começou? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles chegaram num território que hoje nós chamamos de Brasil, com o intuito de explorar a terra e de fazer riquezas. Então o que eles fizeram? Eles colocaram os índios primeiro como escravos, quiseram escravizar os índios para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, mas como eles perceberam que os índios eles não tinham condição de trabalhar, eles não tinham força suficiente para trabalhar num trabalho tão pesado, porque os índios eles não trabalhavam no trabalho pesado, eles trabalhavam apenas para sobreviver na lavoura de subsistência, enquanto que os portugueses queriam pessoas que trabalhassem para gerar riquezas. Então o que eles fizeram? Eles mandaram pessoas à África para comprar os negros. Muitas vezes eles nem compravam, muitas vezes faziam mesmo, era raptar as pessoas. Inclusive tem a história de uma escrava, de uma princesa chamada Zanzibar Gaba, que ela era princesa da África, ela foi raptada e trouxeram ela para o Brasil. Aqui ela sofreu muitos castigos. E ela não era considerada princesa, ela era considerada escrava, como todos os outros, né? E o Brasil, depois de muitos anos de escravidão, o Brasil foi o último país do Oriente, do Ocidente, que libertou seus escravos. Como já falei anteriormente, no dia 13 de maio, pela princesa Isabel. Só que o Ceará, ele foi adiante. O Ceará foi o primeiro estado a libertar os seus escravos. E tanto que ainda lá no Acarape existe o Museu do Negro Liberto, que lá ainda existe a Casa Grande com a senzala, tem ainda os equipamentos onde os escravos eram torturados, né? Amarrados, torturados, eram presos, passavam fome e até apanhavam bastante. E ainda hoje, essa classe negra, ela vive lutando para tentar reparar essas cicatrizes que eu considero irreparáveis, de tanto sofrimento, que ainda hoje as pessoas ainda olham para os negros com certo preconceito. Você vê nas novelas, geralmente os negros não têm papel de destaque, geralmente eles têm o quê? Papel de escravo, papel de domésticos, isso exatamente porque o preconceito racial ainda está muito enraizado aqui no Brasil, ainda acontece muito isso aqui no Brasil. Então, eles estão nessa luta dia a dia. Mas o que nós sabemos mesmo é que essas pessoas sofreram demais. O nosso país, ele tem uma dívida imensa com essas pessoas. Porque se formos pensar como essas pessoas sofreram. Eu estava vendo um dia um vídeo sobre a escravidão. Assim, meu Deus, eu fiquei pensando como foi que aquelas pessoas conseguiram sobreviver a tantos castigos subhumanos. E, na verdade, a gente às vezes conversa com algumas pessoas mais antigas que ainda lembram dessa época. Eles têm muitas coisas a contar, coisas assim horripilantes que essas pessoas viviam. Mas vamos continuando esse vídeo, nossos colegas vão continuar falando sobre o mesmo assunto para enriquecer mais esse trabalho. E cada um vai falar a sua parte, cada um vai continuar essa história, e com certeza será um vídeo bastante enriquecedor e de bastante conhecimento. Ok? Olá, colegas, professores, falar da escravidão. 130 anos
de Lei Áurea. O que mudou? Será que os nossos, eu digo nossos, porque nós temos nas raízes o sangue escravo, do negro, daquele que sofreu, que passou por situações que hoje nós passamos a estudar e quando passamos a entender o que aconteceu, da forma de como os negros foram tratados, às vezes nós até nos envergonhamos. E nesses 130 anos de Lei Áurea, o negro, ele ainda tem um vestígio do que foi esse passado. E é bom também lembrarmos que, quando se refere a escravo, não foi só o negro que foi escravizado. O índio, ele também foi escravizado, sofreu perseguições, perderam seus entes queridos, seus bens, e foi todos conduzidos por aqueles que tinham poder. Mas, voltando à nossa Lei Áurea, essa abolição da escravatura que muitos estudamos, que nós estudamos, a gente vê um passado que nos envergonha. Embora o negro tenha buscado através de muito esforço, através de fugas, tenha buscado a sua liberdade. Existe uma lei que foi instanciada para que o negro tivesse a sua liberdade. Mas por trás dessa lei, o negro, ele lutou com todas as suas forças, com fugas, lutou em ver seus entes queridos perder a vida, as mulheres estupradas, e foi nessa performance todas em que o negro chegou a ter a sua liberdade. Se nós passarmos um pouco ali a Araripe, né, que hoje é Redenção, e o museu, quem já teve a chance de visitar o museu, lá está nitidamente assim a lembrança do que foi, o passado, o que foi vivido por aqueles negros. Então, a forma de castigos a que eram submetidos pelos seus senhores, e os castigos muitas vezes era cometido de grandes atrocidades, e o negro chegava a perder até dedos, ou então eles ficavam boa parte do tempo com o castigo árduo, e às vezes era por motivos infúteis mesmo. Então, para também atrocidades, eles eram castigados. Então, tudo isso, quando você se visita aquele museu de Redenção, tem toda essa lembrança. Não é uma lembrança muito boa, mas é uma lembrança. E para quem não acompanhou, é uma lembrança que nos faz a refletir de como o quanto o negro passou antes de chegar à sua liberdade. E hoje, o negro ainda luta pelo preconceito. Ainda existe um preconceito ainda em relação a tudo que foi vivido atrás. E ele luta por esse preconceito para que, digamos, ele seja visto com a igualdade, né? Com a igualdade diante de todos o seu sofrimento passado, e que ele seja visto sem esse preconceito que hoje assola, né? Bom dia, boa tarde a todos, e dando continuidade ao nosso trabalho, nós chegamos à conclusão de que o Brasil acabou sendo o último país das Américas
a abolir a escravidão. E isso aconteceu por meio da Lei Áurea, que foi aprovada pelo Senado e assinado pela então regente do Brasil, a princesa Isabel. O fim da escravidão, entretanto, não foi apenas um ato de benevolência da monarquia, mas sim resultado da pressão popular, e do engajamento da população brasileira. O movimento abolicionista, por sua vez, ganhou força na sociedade na década de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai. Mas questões relativas à abolição já eram debatidas, mesmo que timidamente, desde a independência brasileira, embora seu ponto de partida seja o decreto da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro em 1850. Na medida em que o movimento abolicionista foi ganhando força, diversas associações em defesa da causa começaram a surgir no Brasil e suas formas de lutar contra a escravidão foram variadas. Advogados começaram a defender escravos contra seus senhores em tribunais, e jornais também começaram a publicar artigos em defesa da abolição, por sua vez, e pessoas comuns começaram a abrigar escravos que haviam fugido. Os escravos também tiveram um papel essencial na desestabilização da escravidão no Brasil e resistiram realizando fugas em massa, organizando revoltas contra seus senhores, algumas dessas revoltas que levaram à morte dos seus senhores de escravos, formando os quilombos, sobretudo nos arredores do Rio de Janeiro e de Santos. A força da pressão popular, por meio dos movimentos abolicionistas e as constantes revoltas dos escravos, criaram um clima que obrigou o Império a abolir o trabalho escravo em 13 de maio de 1888, com a citada Lei Áurea. A abolição do trabalho escravo foi recebida com festa pela população brasileira. Os escravos libertos, porém, continuaram a sofrer com o preconceito e com a falta de oportunidades. E sobre as leis abolicionistas, nós podemos citar a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a qual pôs fim ao tráfico de escravos transportados nos navios negreiros. Também a Lei do Ventre Livre, de 1871, a qual libertou, a partir daquele ano, as crianças nascidas de mães escravas, e também a Lei dos Sexagenários, de 1885, que beneficiou escravos com mais de 65 anos. Olá, sou Michele e vamos falar um pouco a respeito dos 130 anos da escravatura. 130 anos após a sanção da Lei Áurea, a população negra ainda guarda marcas irreparáveis de uma tragédia que durou mais de 3 séculos. A escravidão no Brasil, mas não só aqui, se mostrou-se uma instituição perversa e cruel, e as suas consequências ainda são sentidas atualmente. O movimento abolicionista ganhou força na sociedade na década de 1870. Os escravos também tiveram papel essencial na desestabilização da escravidão. Não há motivo algum para celebrarmos o que consideramos de libertação, de estarem livres, considerando que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Às vezes as pessoas falam que foi até o último das Américas, mas não foi bem assim. A abolição foi um processo de luta da sociedade brasileira. Não foi uma lei, não foi um presente da princesa Isabel, como romanticamente se diz. Os escravos, por sua vez, não aceitavam a escravidão, as violências diárias, de maneira passiva. Ficou marcado por diferentes formas de resistência que incluíam a desobediência, as fugas individuais e coletivas. O fim da escravidão no Brasil segue causando dúvida nos dias atuais, se realmente existiu. Quais são essas dúvidas que a gente fala que ele insiste nos dias atuais? É o tratamento que ele vem sofrendo ao longo dos séculos, porque mesmo com toda
batalha, todas as lutas pela busca da igualdade, ainda existe todo um transtorno social diante de um negro, seja na sua vida familiar, seja na escola, na faculdade, no trabalho, sempre sofre todo um transtorno, todo um questionamento, toda uma dúvida, toda uma questão de sofrimento de certa forma. Então, ao longo dos anos, nós temos sempre que nós mantemos viva essa questão. Realmente houve o fim da escravidão no Brasil? É algo que fica a ser pensado mediante todos, dentro da sociedade, dentro da escola, até mesmo em casa, no nosso convívio social. Dando conclusão ao nosso vídeo, finalizando, a gente viu que a abolição do Brasil se deu por um processo conduzido pelo Estado. É importante destacar também que o regime escravista tornava-se cada vez mais arcaico. A assinatura do documento foi um ritual muito caprichado, de muita grandiosidade e valor. A caneta, por exemplo, que foi utilizada pela princesa, era muito valiosa. Então todo o ritual teve muito pedido popular, teve uma popularidade muito grande. Existe uma famosa foto na época que será exibida ao longo do vídeo, onde mostra que a população compareceu. Toda a população compareceu em torno. O ritual, na época, encantou a todos. Na época, a compreensão era que o Império tinha garantida o fim da escravidão. E ninguém sabia o que viria com a República. Era muita inconstância. Todo mundo ficou muito preocupado. Havia um medo com projetos de reescravidão. Estava tudo muito instável. Hoje sabemos que o ritual era uma jogada de Dom Pedro II para garantir o terceiro reinado com a princesa Isabel, que ele estava nas mãos da princesa Isabel, para impedir os projetos republicanos e garantir a sucessão e a manutenção do regime monárquico, o que não aconteceu. A Lei Áurea marcou o fim da escravidão e o início da luta pela igualdade. Desde então, muito já se conquistou, mas ainda há muito a se conquistar no que diz respeito à cidadania, à dignidade e o respeito. Nas letras da lei, a escravidão está extinta, porém, em muitos países ainda existem vários tipos de escravidão. Hoje se diz muito a expressão escravidão moderna. É usada para ajustar as pessoas de trabalho, em que as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra a sua vontade, mediante as formas de ameaça e violência. Existem diferenças entre a escravidão antiga e a escravidão moderna praticada no Brasil, durante o período colonial e imperial. Por exemplo, no período de escravidão antiga, a lei permitia que as pessoas fossem propriedade da outra. O objeto poderia ser trocado. As pessoas poderiam se trocar também por outros objetos. Hoje, com o Código Penal brasileiro, é proibido que uma pessoa seja tratada como mercadoria. Outra distinção é os custos para adquirir os escravos. Quando se fosse comprar algum escravo, os custos eram muito altos. Hoje as pessoas em situação de escravidão são geralmente aliciadas. E por último, a mão de obra escrava nos tempos coloniais e imperiais eram determinadas por características étnicas. Os escravos eram negros ou indígenas. Hoje isso não tem tanto valor. As características hoje são pessoas pobres, em extrema pobreza ou miséria. Eu vou encerrar esse vídeo com uma mensagem muito importante. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda sua religião.
Para odiar as pessoas, precisa aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela.